Boa tarde a todos. Vamos hoje proceder ao lançamento do livro de Jorge Fernandes, O Parlamento Português. Peço desculpa em nome da Fundação pelo ligeiro atraso, mas tivemos fado antes desta sessão. Esta também terá talvez um pouco de fado, mas isso caberá ao Pedro Magalhães, nosso diretor científico, tratar do assunto do Parlamento à viola. Pedro. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria dar os parabéns ao Jorge Fernandes pela edição deste livro. É um livro extremamente claro sobre o Parlamento português, apesar de recorrer a muita literatura, essa sim muito técnica, mas consegue traduzi-la, transmiti-la de uma forma extremamente clara. É um livro de 80 páginas, está ali à venda em cima por 3,15 €. E portanto acho que compensa bem, lê-se num fôlego, lê-se em menos de uma tarde, mas eu não posso fazer a vida tão fácil ao Jorge só a fazer elogios, portanto tenho que lhe fazer as perguntas difíceis. E a primeira pergunta seria, no fundo, uma pergunta que eu imagino que possa estar na mente de algumas das pessoas que aqui estão e de algumas das pessoas que sabem que este livro existe, e que é a seguinte: para a maior parte das pessoas, suponho, o Parlamento é um sítio onde há deputados que votam tal e qual como dizem as lideranças partidárias, onde tudo está decidido à partida e onde a única coisa para que aquilo serve é para deputados irem fazer discursos para a televisão. Então, se for assim, talvez o Parlamento não seja um lugar muito interessante. Mas se não for assim, então já vale a pena haver um livro como este. O que é que tu... Esta percepção é correta ou é muito incorreta? Bem, ok. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria agradecer à Fundação, especialmente ao António Araújo, por ter feito o convite e claro, ao Pedro, por ter... Nós fomos, enfim, foi com ele que tive a primeira conversa que deu a origem a este livro, e é claro agora um fechar de ciclo, agora tê-lo não só, enfim, aqui a apresentar o livro comigo. Bem, a pergunta que o Pedro... Enfim, antes também devo dizer que o Pedro foi meu professor, portanto nós já nos conhecemos há bastante tempo e, portanto, há aqui uma certa cumplicidade que já vem de há uns anos, desde os tempos que nos conhecemos. Não é por isso que vou fazer perguntas mais fáceis. Não, pelo contrário, ele é feroz e sempre foi, enfim, por vários motivos. O Parlamento é um sítio que é muito mais... É um local que é muito mais do que o plenário. O Parlamento é um local com muitas estruturas internas, tem comissões parlamentares, tem subgrupos de trabalho. O Parlamento é muito mais complexo e sofisticado do que simplesmente pensarmos num grupo de deputados que se sentam e levantam. Eu percebo que o Pedro esteja a fazer esta questão e eu sei que ele sabe que isto não é assim, mas muitas vezes pode ser esta percepção que nós temos. No entanto, eu arriscaria dizer que o plenário, aquilo que nós vemos na televisão, é a coisa menos importante de todas que existe no Parlamento. Aí o trabalho é um trabalho de sinalização da saliência dos temas dos deputados e, portanto, o Parlamento, nessa circunstância, o Parlamento tem uma organização vertical e horizontal, e eu penso que nós podemos falar de várias destas organizações. Penso que agora vais ter várias perguntas específicas que nos vão ajudar, no fundo, a perceber como é que cada uma destas organizações institucionais dentro do Parlamento importa para o funcionamento interno e para a vida do dia-a-dia do Parlamento. Eu se calhar ia fazer algumas questões que têm um bocadinho a ver com a sequência do livro. Portanto, o livro começa por explicar como é que os deputados são eleitos, depois passa para a questão da organização interna do Parlamento, seja do ponto de vista dos grupos parlamentares, seja do ponto de vista das comissões, e depois avança para a função legislativa, ou seja, um dos aspectos centrais do Parlamento, a questão da fiscalização política, as perguntas, os debates, e depois a influência que o Parlamento tem, por exemplo, na integração europeia. Eu se calhar ia seguir um bocadinho a sequência do livro, também para as pessoas perceberem quais são os vários passos. Do ponto de vista da eleição dos deputados, o livro não é um livro meramente descritivo, ou seja, tu explicas como é que funciona o nosso sistema eleitoral, explicas que incentivos é que isto dá aos deputados, mas depois também tomas uma posição sobre o sistema. E, em particular, eu acho que isto é uma discussão que em Portugal tem várias fases, mas tem sido muito frequente ultimamente, tomas posição
a favor da ideia de que o voto deveria ser um voto tendencialmente preferencial, ou seja, de que as pessoas não estivessem limitadas, os eleitores não estivessem limitados a escolher um partido com os deputados ordenados da maneira como as direções partidárias ou como o partido internamente decide que deve estar ordenado, mas dar um papel aos eleitores não apenas na escolha de uma lista, de um partido, mas também contribuir para decidir que deputados nessa lista são eleitos. A minha pergunta é que benefícios é que tu achas que isto pode trazer, mas eu se calhar até um bocadinho mais longe. Como é que nós podemos saber que os benefícios são esses? Ou seja, nós olhamos para outros sistemas que têm esta propriedade, outros países onde isto é possível, até que ponto é que aquilo que acontece nesses contextos pode ser importado para o nosso contexto e imaginarmos que vai ser assim? Bem, a existência do voto preferencial alteraria profundamente o foco de representação dos deputados. Nós usamos esta palavra, o foco da representação, para falar daquilo que os deputados têm que fazer para serem reeleitos. Nós estamos a partir sempre do princípio que os deputados, acima de tudo, são políticos e, como políticos, o que querem é a sua reeleição e obter benefícios, quer eleitorais, quer políticos. Os partidos políticos são as estruturas que conseguem canalizar essa mesma ambição. Se o objetivo depender apenas se o objetivo da reeleição depender apenas do partido político, tal como acontece em Portugal, num sistema absolutamente fechado, o foco de representação é apenas o partido. No entanto, se houver algum tipo de voto preferencial, tal como eu defendo no livro, e aliás eu sei que há muitas pessoas que fazem essa mesma defesa em Portugal, para atingir o objetivo de ser reeleito, os deputados têm não só que trabalhar em função do partido, mas também em função dos seus eleitores. Portanto, quer dizer, na medida em que o eleitor vota no partido e depois no deputado. Portanto, os deputados têm também que considerar não só a competição interpartidária, mas a competição intrapartidária. Portanto, ao terem que considerar a competição intrapartidária, os deputados necessariamente têm que estar mais atentos aos eleitores, porque o eleitor vai votar no PSD, no PS, e depois vai votar no João, no Manuel, na Maria, enfim, o que for. E, portanto, para dentro da lista do partido, o deputado conseguir garantir o seu lugar, tem que satisfazer os eleitores. Quer dizer, isto aqui há uma coisa muito importante que é, isto não se trata de reinventar a roda, isto está feito, enfim, sabes muito bem isto, muito melhor que eu, aliás, isto está feito em vários países europeus. Portanto, a estrutura da votação altera o modo como os deputados se comportam, não só dentro do Parlamento, mas os incentivos para, o que se chama na literatura, os incentivos para cultivar um voto pessoal ou personalizado. Acho que é assim que podemos traduzir em português. Portanto, no fundo, quer dizer, o sistema eleitoral altera o modo como os parlamentares funcionam, na medida em que eles têm que satisfazer não só o partido, mas também portanto, os eleitores, não é? Certo, mas há uma coisa que te queria perguntar também. Tudo isso que estás a dizer faz-me recear o seguinte, que é logo depois de falares do sistema eleitoral neste livro, logo depois de defenderes a possibilidade dos eleitores em Portugal, tal como sucede noutros países, não estarem limitados a exprimir a preferência por um partido, mas ao mesmo tempo poderem exprimir preferência por um deputado, e de defenderes isso, logo a seguir começas a falar dos grupos parlamentares, da importância da coesão dos grupos parlamentares, da importância da disciplina partidária. A minha pergunta é até que ponto é que esses incentivos de que estás a falar, que põem um deputado a responder não apenas perante aquilo que a liderança pode desejar, mas também perante aquilo que os eleitores concretos desejam, até que ponto é que isso não afeta essa disciplina? Não é que certamente que há coisas boas e mais nessa disciplina, mas tu próprio defendes a importância de partidos coesos. Claro. Até que ponto é que este voto personalizado não prejudica a coesão dos partidos? Ou pode prejudicar, caso fosse instituído? Pois. Os grupos parlamentares coesos são a chave de todo o sistema. A maneira como, quer dizer, o Gary Cox tem aquele livro muito famoso chamado The Efficient Secret, em que ele mostra que o Parlamento é, acima de tudo, uma Câmara Eleitoral. Portanto, se calhar para melhor percebermos isto, vamos pensar nisto ao contrário. O que é que aconteceria se não tivéssemos grupos parlamentares coesos? Portanto, como é que seria o Parlamento português ou de qualquer Parlamento na Europa se não tivéssemos um sistema coeso? Bem, em vez de termos a estabilidade e a previsibilidade, teríamos ciclos negociais praticamente infinitos. Seria muito difícil fazer convergir a posição de vários negociadores para um ponto de equilíbrio.
Portanto, é preciso perceber que, quer dizer, este processo acarretaria um aumento brutal dos custos de transação. Em vez de estarmos quer dizer, os partidos teriam constantemente de estar a negociar para saber se A, B e C estão dispostos a convergir para um ponto de equilíbrio para fazerem passar uma determinada medida. Agora, quer dizer, a tua pergunta é mais específica ainda. Como é que compatibilizamos o voto personalizado com o grupo parlamentar? Bem, o que nós sabemos da literatura é que os partidos fornecem aos candidatos um label político que tem um valor político intrínseco, isto é, o deputado é obrigado a trabalhar não só para si próprio, mas também a fornecer um conjunto de bens públicos ao grupo parlamentar e ao partido, no fundo, na medida em que depois vai depender do partido portanto, como o partido tem a capacidade de beneficiar ou punir esse mesmo deputado no momento da eleição. Portanto, se o partido decidir não voltar a apoiar esse deputado através da não inclusão das listas, tem sempre a última palavra a dizer, bom, enfim, fez o... em português é toe the line, portanto, não segues a linha. Se não andou ali na linha durante portanto, o mandato inteiro, o partido, em última análise, tem a possibilidade de dizer, bem, agora, antes sequer de chegar à fase intrapartidária da escolha, nós temos a possibilidade de retirar-lhe a entrada na lista. E, portanto, a partir daí, quer dizer, o partido tem sempre a possibilidade de manter a coesão. Isso é um instrumento absolutamente determinante. Isto, quer dizer, isto não é, mais uma vez, isto é muito importante. Eu não estou aqui de maneira nenhuma a reinventar a roda, quer dizer, isto está perfeitamente estudado e, portanto, e visto, e, portanto, os partidos continuam, mesmo neste sistema, a manter completamente o controlo como gatekeepers do sistema, quem entra e quem sai nas listas eleitorais e, portanto, quer dizer... O que é que nós sabemos destes países, estou a pensar países como a Finlândia ou como a Holanda, que têm círculos eleitorais mais ou menos parecidos com os nossos, mas em que as pessoas podem, além de votarem no partido, podem exprimir uma votação num candidato concreto. O que é que nós sabemos? Estes partidos têm menos disciplina partidária, têm a mesma, tornam-se ingovernáveis ou mais difíceis de governar? O que é que acontece? Aquilo que nós sabemos, quer dizer, é de facto, doutor, aí tens razão, que não existe um grau de disciplina tão forte como existe em Portugal. Nós, no caso português, temos, aliás, uma singularidade, que é o facto da nossa Constituição dizer mesmo, ir ao ponto de dizer que o grupo parlamentar, o partido, é a unidade, não só a unidade organizativa do Parlamento, e mais ainda, a Constituição determina que o deputado não pode ter um mandato regional, que é uma bizarria bastante forte. Portanto, no fundo, nós estamos aqui em Lisboa, no Porto, no Alentejo, as pessoas elegem os seus deputados, existe uma ligação regional, de alguma maneira, porque estão a representar uma região do país, mas a Constituição diz, uma vez eleitos, cada deputado passa a ser um representante da nação. Aliás, eu mesmo penso que é essa a expressão que eles usam. Portanto, quer dizer, isto é uma bizarria absoluta dentro do quadro europeu. Portanto, o que nós sabemos desses países é que, de facto, quer dizer, a coesão pode não ser tão forte como em Portugal, mas de longe não são nada ingovernáveis. Quer dizer, o trade-off entre governação ou coesão e os benefícios que traz em termos de manter uma ligação eleitoral a uma estrutura regional, a uma zona regional circunscrita e bem definida, é altamente benéfico. Portanto, olha, pesando as duas coisas, é altamente benéfico a ter mais personalização. Queria agora sair um bocadinho do sistema eleitoral e passar para outro tema do livro, ou outro aspecto do livro, que tem a ver com o funcionamento das comissões. Já falaste um bocadinho, logo no princípio, de que o Parlamento é muito mais do que o plenário, é também formado por comissões que têm papel muito importante, mas a certa altura isto faz lembrar, no fundo, muito do que estamos a falar até agora. Tem tudo a ver com a ideia de que nunca se consegue a perfeição num sistema. Quer dizer, a personalização colide um pouco com a coesão e, portanto, é preciso procurar um equilíbrio. E na parte da discussão sobre as comissões há uma parte que eu achei muito interessante, que tem a ver com a reforma de 2007. Não é? A reforma de 2007 é uma reforma que torna, em princípio, ou poderia tornar mais transparente o Parlamento, porque abre ao público o trabalho das comissões.
Portanto, um argumento seria que tudo isto está muito mais democratizado, mais transparente, mais aberto, mas tu és crítico dessa reforma. Eu gostava que explicasse porquê, porque acho que tem um bocadinho a ver na argumentação do livro com esta ideia de que tudo é feito que a democracia é feita de equilíbrios e não apenas de uma coisa ou outra. Foi uma parte que achei interessante no livro. Bem, eu não vou falar, quer dizer, vou responder, claro, à pergunta, mas em relação às comissões há 2 ou 3 coisas que gostava de dizer antes, até porque é um tema, como sabes, é particularmente caro, até porque estudei a fundo as comissões, não só em Portugal, é o tema que eu parlamentar sobre o que eu posso, enfim, de alguma maneira dizer que estou mais dentro da literatura e dos debates. Bem, eu vou apenas dizer, antes de mais, porque é que as comissões são fundamentais? As comissões são fundamentais porque existem economias de operação, isto é, nós estamos aqui todos reunidos, quer dizer, acho que qualquer pessoa saberá nas organizações onde trabalha ou onde, enfim, se tiver uma reunião com 20 pessoas ou se tiver uma reunião com 200 pessoas, uma reunião com 20 pessoas é muito mais produtiva, é muito mais fácil falar, ter informação. Quer dizer, se tiverem 200 pessoas é completamente impossível ter um trabalho eficiente e organizado. Por outro lado, as comissões servem para obter e disseminar informação, porque os deputados conseguem, no fundo, obter informação de nível micro e meso. Isto é, quer dizer, uma das coisas que é mais importante perceber acerca das democracias parlamentares, em especial, é que existe uma assimetria de informação muito forte entre o Executivo e o Legislativo. E as comissões são um local por excelência onde a oposição consegue ir, de alguma maneira, debelar essa assimetria de informação com o Executivo, porque consegue extrair informação, consegue obrigar o Executivo, de alguma maneira, o Executivo, a burocracia, enfim, todos os órgãos da administração pública, a oposição consegue nivelar as coisas. Pronto. Portanto, estas, no fundo, são os 2 grandes motivos pelos quais as comissões o Woodrow Wilson, que foi presidente americano, e ele era também cientista político, e quando trabalhava em Princeton ele escreveu um livro, ainda no século XIX, no qual ele dizia que o Parlamento, ou o Congresso, apenas estava verdadeiramente a trabalhar quando estava na comissão, quando estava no plenário, no floor, quer dizer, era perfeitamente irrelevante o trabalho, porque era simplesmente no fundo, a primeira pergunta que fizeste, ele próprio reconhecia ainda no século XIX nos Estados Unidos, isto quando estamos em plenário é irrelevante. Indo agora à questão de 2007, o que é que se passou em 2007? A reforma de 2007, todo o espírito da reforma de 2007 é um espírito de aumentar a transparência, a accountability, um bocado na onda de que, o Parlamento é uma instituição fechada e está longe dos cidadãos e é preciso aproximar, etc, etc, etc. A reforma mudou a abertura das comissões ao público. Isto é, a regra passou a que as comissões passassem a ser abertas à comunicação social, sendo fechadas em determinadas ocasiões. Até 2007 era precisamente ao contrário. Em geral, portanto, as comissões funcionavam de forma fechada e de vez em quando, por vários motivos, enfim, não interessa, porque o tema tinha especial interesse ou o presidente da comissão determinava que assim fosse, eram abertas. No entanto, é preciso perceber que uma das vantagens das comissões é que elas operam de forma menos partidária, no fundo. Portanto, no fundo, isto volta novamente à primeira pergunta, como os deputados sabem ou sabiam nas comissões que não estavam a ser filmados, que não tinham, no fundo, que estar a trabalhar para passar a mensagem para o seu eleitorado, eles baixavam a guarda e estavam muito mais dispostos a trabalhar com os seus colegas dos outros partidos. Um deputado de esquerda partilhava informação com um deputado de direita, trabalhavam em conjunto num conjunto de temas para atingirem uma posição comum. Esta tendência de abrir a comissão e mediatizar excessivamente, na minha opinião, quer dizer, e repara, esta opinião nem é só minha, enfim, não vou aqui citar pessoas, mas eu entrevistei vários deputados portugueses de vários partidos, quer dizer, isto não estamos a falar de partido A ou B, quer dizer, e todos os quadrantes me disseram, houve realmente uma diminuição da capacidade institucional e do músculo das comissões porque o trabalho, quer dizer, no fundo, aquela capacidade que eles tinham que ser, de ser mini plenários sem as desvantagens mediáticas do plenário, desvaneceram-se. São só mini plenários, tornaram-se mais próximos precisamente de um a uma réplica de um plenário. Quer dizer, mas no entanto,
eles resolveram a coisa de outra maneira, que foi Sim. o quê? Eles criaram, e eu não sei se chega a esse detalhe no livro, eu penso que não, que é o quê? As comissões criaram. Agora é muito mais comum haver subcomissões, grupos de trabalho, porque eles sabem que não podem resolver aquilo ali. Então dizem, bom, criámos uma subcomissão, um grupo de trabalho que está fechado ao público, e quer dizer, no fundo criou-se um nível extra de funcionamento institucional de delegação em que o plenário delegava nas comissões e ficava por ali. Agora, o plenário delega nas comissões, isto tornou-se irrelevante e as comissões delegam internamente em grupos de trabalho ou em subcomissões. Continua a sentir-se a necessidade de haver um espaço que não seja estritamente político no sentido tribunício, não é? Exatamente. Isso é interessante. Eu tinha outra pergunta para te fazer que tem a ver com outra coisa de que falas no livro, e no fundo, desculpa, são duas perguntas ao mesmo tempo. Uma das coisas que descreves no livro é a importância para que num parlamento, qualquer parlamento, o parlamento português ou outro parlamento, haja um corpo de funcionários altamente competente e, na medida do possível, estável, porque os deputados têm, naturalmente, porque há eleições, pelo menos, ou no mínimo, de 4 em 4 anos, os deputados, há uma alta rotatividade do Parlamento. Essa rotatividade implica menos competência, menos experiência e, portanto, é preciso que haja no Parlamento um corpo de funcionários estável que possa, no fundo, suprir esse aspecto. Eu digo que são duas perguntas ao mesmo tempo, porque a primeira pergunta é: esse corpo de funcionários estável e competente, podemos dizer que existe ou que não existe? Ou pelo menos em comparação, talvez seja mais fácil, em comparação com outros parlamentos. E a segunda pergunta inscrita nisto é, a sensação que eu tenho, aliás, recordo-me de um artigo bastante antigo, no número 100 da Análise Social, do Walter Opel, lembro muito bem disto, em que precisamente ele, na altura, portanto isto foi nos anos 80, salvo erro, uma das maiores críticas que ele fazia ao Parlamento português era precisamente este excesso de rotatividade. E eu posso estar enganado, queria perguntar-te, a percepção que eu tenho é que isto continua a ser, o termo em inglês que nós encontramos na bibliografia é o turnover, não é? Isto continua a ser relativamente excessivo. É verdade ou não é? E se é verdade, porquê e que problemas é que estão inscritos nisto? Sobre a rotatividade, quer dizer, eu sei pouco. Quando eu digo sei pouco é no sentido, eu conheço a parte teórica e conheço os efeitos teóricos e conheço muito do que acontece nos outros países europeus e nos Estados Unidos. Infelizmente, em Portugal, nós temos poucos ou nenhuns, eu diria, estudos atuais e recentes que nos mostrem precisamente, quer dizer, uma resposta tecnicamente... Tens de resolver isso. Pois tenho. Uma resposta tecnicamente bem feita, enfim, e que nos permita dizer sim, existe, não existe. No fundo, a minha impressão aqui é isso mesmo, uma impressão, uma intuição do muito que nós sabemos, quer dizer, sempre que existe uma eleição, nós várias vezes saem notícias nos jornais, às vezes até com reportagens, deputado tal que foi lá e esteve lá 24 horas, fez o cartão de deputado, depois saiu e tal, pronto, enfim. Mas quer dizer, eu não posso dizer de maneira nenhuma que tenha uma resposta cabal para isso, dizer, bom, realmente há ou não pouca rotatividade em Portugal. A impressão de facto que existe vem do artigo não só do Opello, mas quer dizer, e depois de uma série de provas anedóticas, se quiseres, que nós temos por aí na comunicação social, que sim, de facto, que isso não terá mudado muito. Bom, quer dizer, depois repara, enfim, nós estamos numa sociedade democrática, portanto podemos falar, nós temos mesmo partidos que faziam gala na rotatividade. O caso do Bloco de Esquerda era um exemplo clássico em que eles faziam gala na rotatividade dos deputados, andarem sempre para cima e para baixo, agora sai este, 6 meses este, 6 meses este, quer dizer, que não é do ponto de vista nem deles próprios eficiente, nem da própria Assembleia. Portanto, quer dizer, acho que muitas vezes é interessante que nem há a percepção por parte dos próprios deputados do quão negativo isto pode ser para o funcionamento. Mas é negativo porquê? Tem a ver com especialização em determinados temas? Não, quer dizer, o que nós sabemos, por exemplo, muito da literatura americana, é que a especialização e a senioridade são muito importantes para os deputados. Quer dizer, acho que isto funciona com o trabalho de qualquer um de nós. À medida que nós vamos ganhando experiência, cada vez é mais fácil, cada vez os custos
os custos iniciais de fazer qualquer tipo de trabalho são mais baixos e, portanto, é mais fácil trabalhar em determinado tipo de peças ou, enfim, do que seja. Agora, em relação ao corpo técnico, isso aí, de facto, quer dizer, aí nós temos os dados e podemos perceber, eu mostro, há um gráfico no livro, onde mostro que, de facto, nós estamos abaixo da média europeia no número de deputados. É curioso que... Funcionários Sim, de apoio técnico. Exatamente, no apoio técnico. E isso é uma escolha política, quer dizer, isso é uma escolha... Os funcionários não têm culpa disto, quer dizer, isto é uma escolha política. Então deixa-me ir ainda mais longe, vou fazer assim uma pergunta daquelas que as pessoas costumam dizer que é populista. Uma coisa que o teu livro mostra é que o Parlamento português, do ponto de vista do orçamento, e ponderado, no fundo, o peso económico de cada país, tem um orçamento acima da média. E depois tem um corpo técnico abaixo da média. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que... Para onde é que vai o dinheiro? Desculpa lá a pergunta. Não sei, quer dizer, essa realmente é a pergunta de $1 milhão, porque se nós olharmos, por exemplo, para os salários dos deputados portugueses, são maus salários. Eu sei que isto, enfim, mas são maus salários, quer dizer, portanto nós nem sequer podemos... Em comparação com parlamentares sim, de outros países? Com certeza, quer dizer, não há nenhuma comparação relativa ou absoluta, mesmo controlando para o nível de vida do país, são maus salários. Portanto, quer dizer, nós não podemos dizer que há uma escolha política de não vamos investir em recursos institucionais para investirmos, ao invés, em recursos para nós classe política. Portanto, quer dizer, de facto é um mistério, quer dizer, eu não sei, eu no livro, nem era esse o objetivo, mas eu no livro não faço, e talvez fosse necessário fazer, como a Fundação fez agora este estudo detalhado das várias instituições, talvez fosse interessante fazer um estudo detalhado do orçamento, como é que se gasta o dinheiro, onde é que aquilo vai, os funcionários, e quer dizer, mas de facto nós não sabemos. Nós temos as contas gerais, isso é tudo público agora, aquilo merecia uma análise de economia política, como é que aquilo é gasto, porque de facto não é perceptível, quer dizer, nem é em grupos, nem os partidos políticos recebem subvenções excessivas comparativamente, nem os deputados são excessivamente pagos, quer dizer, não se percebe, de facto não se percebe. Bem, é que mais uma coisa que falta investigar. Avançando um bocadinho nos temas e no fundo... mas deixa-me só aqui dizer uma coisa que é importante. Quer dizer, o próprio Parlamento, isto só em relação aos... Isto é uma coisa que é uma curiosidade. Eles anunciaram recentemente, saiu uma notícia, eles anunciaram recentemente que vão contratar mais 23 novos técnicos para o quadro fixo e saíram notícias onde o próprio Parlamento disse e assume que existe esta falha. Uma lacuna. Portanto, quer dizer... Isso é bom sinal. Portanto, eles estão conscientes que estes problemas existem. Portanto, nesta fase do campeonato, a contratação de 23 novos técnicos da administração pública, de um nível já médio-alto, para funcionar, para trabalhar no Parlamento, quer dizer, é positivo e é de saudar, não é? Portanto, nem tudo corre mal, não é? Sim. As perguntas seguintes, aliás, tenho aqui algumas notas que no set também vão um bocadinho nesse sentido, quer dizer, vão no sentido de ver que, aparentemente, segundo o teu livro, nem tudo corre mal, apesar de ainda haver muita coisa para fazer. A primeira tem a ver com o processo legislativo. Tu tens um capítulo sobre isto, mas em que te debruças muito especialmente sobre a questão da política orçamental, da aprovação do orçamento, e aquilo que te queria perguntar, eu parti para a leitura deste capítulo pessimista, porque no fundo estava muito a pensar ainda nesta questão da falta de apoio técnico, da comparação, que eu sei que ser real e que é em nosso desfavor entre o staff e o apoio técnico dos grupos parlamentares e dos parlamentos de outros países, mas à medida que fui lendo o capítulo fui ficando mais animado, porque a direção, parece-me, desse ponto de vista, é uma direção positiva. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Não, aí é sem dúvida positiva. E porquê que quer dizer, aí importa, se calhar, eu vou já dizer porque é que é positiva, mas antes de irmos a esse ponto, importa dizer porque é que é positiva. É positiva porque existe uma percepção clara, e existiu sempre uma percepção clara, de que a importância eu vou usar aqui um palavrão em inglês, mas é mesmo isto, o power of the purse, é tão importante que não pode ser dado a este tipo de poder ou este tipo de área o mesmo tratamento que é dado a qualquer outra área da vida parlamentar ou da vida legislativa. Portanto,
já há uns anos já houve uma percepção, também por pressão europeia, em termos da capacidade de entregar resultados, em termos da aprovação cíclica, por exemplo, estou-me a lembrar dos pactos de estabilidade e crescimento e tal. Há uma necessidade de ter uma câmara técnica que permita fornecer informação com mais rigor, mais detalhe, com mais, mais músculo institucional. Portanto, a razão é esta. Portanto, a questão financeira é tão importante que o Parlamento já percebeu há mais tempo que era necessário investir dinheiro, portanto, para ter uma área, uma capacidade que funcionasse bem nessa matéria. Quer dizer, e isto resume-se numa palavra, que é o TAU, não é? Que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que foi criada em 2006 e que basicamente tem uma capacidade que ainda não é o ideal, quer dizer, seria ainda ideal haver mais, se calhar mais funcionários, mas quer dizer, mas de alguma maneira o TAU faz uma coisa que é, quando recebe, para vocês perceberem uma coisa que é, enfim, que é simples, o governo tem um verdadeiro exército de pessoas a trabalhar na proposta de Orçamento de Estado, os mapas, etc, etc. E os partidos da oposição recebiam aquilo no dia 15 de outubro e eram literalmente inundados por informação que muitos deles, especialmente os partidos pequenos, não tinham capacidade técnica, humana, para analisar. Ou tal, de alguma maneira, vai mastigar aquela informação e, em vez de dar a informação em bruto aos partidos, faz relatórios, faz resumos, sumários, e as pessoas e os partidos ficam com informação que conseguem, de alguma maneira, trabalhar e quer dizer, repara, um partido mais informado é um partido que consegue fiscalizar e pôr o dedo na ferida. O governo até então podia beneficiar de alguma... não era bem uma cortina de fumo, mas no meio, digamos, de uma onda gigante, imensa coisa passava pelo meio e, quer dizer, e as coisas iam e não havia fiscalização. Os partidos, sabendo em muito mais detalhe o que é fundamental e o que não é fundamental, concentram-se no que é fundamental e podem fiscalizar o governo com muito mais detalhe e assinto e ir lá e tocar onde tem que ser tocado. Isso é uma evolução positiva. A outra coisa que a mim também me surpreendeu e sobre a qual, essa surpreendeu-me genuinamente, e sobre a qual creio que a maior parte das pessoas, quando fala sobre isso, o diagnóstico que faz é muito negativo, tem a ver com as petições. A minha percepção era que é inútil fazer petições, que aquilo não servia para nada, que o Parlamento demorava meses, às vezes anos, para apreciar uma petição, mas tu mostras que não é exatamente assim. E acho que, quer dizer, se há mensagens positivas, nem sempre são tão frequentes, mas queria que falasses um bocadinho sobre isso, porque foi uma novidade para mim neste livro. Bem, o número de petições... Isto é um dado objetivo, quer dizer, nem sequer é um dado de interpretação. O número de petições subiu absolutamente em flecha nos últimos anos. O que aconteceu foi que o Parlamento, em 2005, creio eu não tenho isso aqui de cor, mas no livro está lá explicitado, o Parlamento em 2005 introduziu um sistema de petição eletrónica, isto é, até então, basicamente, um cidadão ou grupos de cidadãos que quisessem, de alguma maneira, fazer uma petição ao Parlamento, tinham que redigir ou mandar por carta, e, portanto, os custos, aquilo que nós chamamos, a literatura, os custos cognitivos de mobilização eram muito mais elevados do que os custos cognitivos de mobilização atualmente. Isto é, atualmente qualquer cidadão vai ao site do Parlamento e consegue fazer portanto, uma petição eletrónica, preenche lá um formulário e, portanto, quer dizer, isto pode parecer um bocado ridículo, mas não é. É muito no conforto da nossa casa. Escrever um formulário online dá muito menos trabalho e, se calhar, incentiva muito mais a participar na vida parlamentar do que ter que escrever uma carta e mandar isto e aquilo. Portanto, de facto, a introdução do sistema de submissão eletrónica de petições melhorou imenso esta situação. E, ao mesmo tempo, embora não estejamos ainda num plano ideal, o tempo de resposta que o Parlamento tinha diminuiu em flecha. Quer dizer, vocês basta pensarem que no início dos anos 90, quando as petições foram introduzidas, eu penso, nós estamos a falar de um tempo superior a 1000 dias, portanto, estamos a falar 2 anos e tal, talvez, enfim, entre o momento que o Parlamento recebia a petição dos cidadãos e o momento em que dava uma primeira resposta,
dizendo, ou enfim, apreciando de alguma maneira, o que seja. E neste momento nós estamos com um tempo médio de resposta de 4 meses. Enfim, 4 meses não é ideal, não é perfeito, mas se considerarmos de onde vínhamos, de onde estávamos, eu diria, contrariamente ao discurso mais populista, que é fantástico, é uma melhoria muito substancial e é ótimo para a democracia participativa, não convencional, que os cidadãos tenham estas possibilidades abertas ao longo destes últimos 20, 25 anos. Muito bem, mas como estamos em Portugal e como tivemos aqui Fado, eu não podia acabar com uma mensagem otimista. Peço desculpa. Portanto, agora a última pergunta que te queria fazer, e depois se calhar vamos ter a oportunidade de discutir aqui um pouco, e que também tem a ver com o último capítulo do livro, tem a ver com Portugal em relação à integração europeia e, em particular, o Parlamento em relação ao processo de integração europeia. E tens lá um gráfico, que é um gráfico bastante chocante, que é um gráfico que mede, de alguma maneira, usando uma combinação de vários indicadores e vários dados, mas no fundo mede a capacidade que os parlamentos europeus têm para fiscalizar os assuntos ligados ao processo de integração. E Portugal é o país que aparece com o parlamento mais impotente, menos capaz de acompanhar, fiscalizar, monitorizar, contribuir para o processo de integração europeia. E isto é uma mensagem, apesar de, enfim, de algumas coisas positivas pelo caminho, pelo menos neste ponto o livro acaba com uma nota mais pessimista. Eu queria que te explicasses um pouco de que é feita esta incapacidade. Quer dizer, porque é que isto é assim? Bem, esta pergunta em si mesmo dava um debate inteiro, até porque as questões europeias, acho que se para alguma coisa a crise atual serviu em Portugal e muitos outros países da Europa, foi para os cidadãos perceberem que o que se decide a nível europeu realmente tem interesse e tem um impacto direto nas suas vidas. Quer dizer, basta pensarmos aqui em Portugal, seria completamente um sonho, ou enfim, seria impensável que há uns anos atrás o telejornal das 8 começasse com em Bruxelas decidiu-se que e vamos em direto para Bruxelas porque estamos numa decisão fundamental. Portanto, isto para ilustrar, antes de irmos à incapacidade... Bruxelas ou Berlim? Pois, enfim. Mas, portanto, quer dizer, mas isto ilustra bem que realmente, mesmo na agenda mediática e dos cidadãos, há uma percepção que a Europa conta e que é importante para nós. Eu vou dar aqui 2 exemplos que podem ser chocantes para alguns, mas são infelizmente verdade, que são os seguintes. O Parlamento Português tem 2 funcionários a full-time a trabalhar junto da Comissão de Assuntos Europeus. O Parlamento Alemão tem 100 funcionários, 100 funcionários a trabalhar full-time no Bundestag, junto dos assuntos europeus. E claro, quando eu digo, eles trabalham em Berlim, mas estão sempre a viajar pela Europa a fazer 1001 coisas. Portanto, vocês veem logo aqui dois pesos. Claro que a Alemanha também tem outro tipo de... Enfim, não vale a pena... Sim, mas não é 50 vezes maior que Portugal. Enfim, mas isso é uma... Mas pronto. E depois, outro exemplo, que é... Há uns anos atrás, eu por acaso não sei de cor, enfim, não vos posso dizer de cor, mas foi aberto, junto do Parlamento Europeu, a possibilidade de criar, no fundo, uma representação permanente dos Parlamentos Nacionais para que houvesse uma ligação, portanto, dos Parlamentos Nacionais lá para darem informação privilegiada para cá. Portugal demorou 6 ou 7 anos até aproveitar isso. Portanto, nós não enviámos ninguém, simplesmente, durante 6 ou 7 anos. Nada, não aconteceu nada. Os países todos, praticamente, os países ricos enviaram na semana seguinte, ou enfim, mal conseguiram organizar a vida logisticamente. Nós demoramos 6 ou 7 anos. Pronto, de facto agora estamos lá, mas este tempo foi tempo perdido e que agora estamos a recuperar, a formar pessoas, a ter recursos e acima de tudo, quer dizer, eu trabalhei naquele estudo da Fundação sobre o Portugal e na Europa. Isto acima de tudo é um problema de recursos financeiros e de recursos humanos e, portanto, havendo vontade política de utilizar e de gastar dinheiro e de defender os interesses de Portugal nas instâncias supranacionais, as coisas fazem-se. Quer dizer, eu posso dar um exemplo, eu fiz uma entrevista cá em Lisboa com uma pessoa que trabalhava, um alto quadro de uma pessoa que trabalhava em Bruxelas, a representar interesses da sociedade civil portuguesa
em Bruxelas, e essa pessoa disse-me, bem, eu estou em Bruxelas há 8 anos e estou há 6 anos para conseguir ter um encontro com o embaixador português em Bruxelas e nunca consegui. E com o embaixador espanhol já me reuni 4 vezes. Quer dizer, pronto, eu acho que estamos Então não é só recursos, não é? Também não, mas depois, quer dizer, a ausência de recursos impossibilita que depois, as pessoas depois também não fazem milagres, tendo 2, 3 pessoas é muito difícil depois, portanto, isto é uma questão de recursos, é uma questão, e depois há aqui outro ponto que é importante, que é, os partidos políticos cá em Lisboa não têm, quer dizer, tu sabes isso muitíssimo melhor do que eu, até pela área em que trabalhas, os partidos políticos não têm vontade de politizar o tema europeu. Quer dizer, a não ser, estamos a falar dos políticos, dos partidos que habitualmente ocupam o chamado arco da governação, enfim, esse palavrão horrível, mas os partidos que habitualmente ocupam o governo não politizam, não no sentido de criarem e de ativarem a clivagem do contra e anti-europeu. Quer dizer, na verdade, eles estão todos mais ou menos de acordo quanto aos objetivos e ao posicionamento de Portugal face à Europa e face às instituições europeias. E, portanto, enquanto não haver uma verdadeira politização dos temas europeus em Portugal, não há, quer dizer, aquilo é ignorado e não há, e aqui na Assembleia o que nós vemos é que, à exceção talvez de 2 ou 3 momentos absolutamente cruciais e que dividiram as águas, por exemplo, estou-me a lembrar do como é que se chama? Do Tratado Orçamental, a não ser, em que realmente há uma politização, há uma ativação da clivagem, há debates sobre o tema, a maior parte das vezes são coisas que passam completamente ao lado e, quer dizer, a politização isto é um bocadinho, vai de encontro, por exemplo, se pensares nisto nos moldes da questão do Orçamento de Estado. Na medida em que eles não pensam que isto é importante, não há desejo de investir a vários níveis na Europa. Certo. Portanto, enfim. Muito bem. António, eu não sei se nós temos tempo para... Há tempo para debate. Se alguém quiser colocar alguma dúvida, faz favor. Boa tarde, o meu nome é Maria João e eu tinha uma pergunta acerca dos funcionários do Parlamento, que falámos há pouco, que seriam eventualmente recursos escassos, inferiores ao que seria desejável, pelo menos. Eu trabalhei há alguns anos no Parlamento Europeu, onde há um corpo de funcionários permanente, digamos, bastante grande. E observei um fenómeno que eu acho que também coloca algumas dúvidas, que é que esse corpo de funcionários permanente, por ser permanente e por ser bastante grande, também depois desenvolve certos vícios e não é assim tão apolítico como se poderia desejar. Porque não deixam de ser seres humanos, não é? Com as suas preferências e a minha experiência, pelo menos, foi de que depois isso também é um bocadinho pernicioso para a democracia, porque não são eleitos. E então pergunto, entre ter mais recursos permanentes no Parlamento ou ter mais recursos permanentes nos partidos, que possam também fazer esse trabalho de pesquisa, qual é que seria a vossa preferência? Não, eu estava a ouvir a pergunta da Maria João e estava a pensar precisamente que o modelo, vou só acrescentar uma coisa, não queria, mas que o modelo americano é precisamente este, ou seja, não é o de ter um corpo de funcionários burocráticos do Estado, mas é de ter cada congressista ou cada senador os recursos suficientes para ter meios técnicos que estão naturalmente ao serviço dos objetivos políticos de cada um. Isso é absolutamente claro. Agora, com um grande apoio técnico e grande competência técnica. Qual será o modelo? Acho que é uma questão muito interessante. De facto... de facto uma questão interessante. Eu vou, antes de chegar a esta parte dos Estados Unidos, eu vou só falar aqui. O Parlamento Europeu, quer dizer, é um parlamento muito peculiar, aquilo. Para além de ter, a primeira situação é que tem, para além da dimensão, para além de ter uma clivagem esquerda-direita, politicamente tem uma clivagem nacional, se quiser. Portanto, tem os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os ingleses. Portanto, isso em si mesmo adiciona uma camada, digamos, de complexidade à maneira como as pessoas têm ou não capacidade de decidir e de fazer o seu trabalho.
Não, quer dizer, e portanto, curiosamente, aquilo que nós vemos é que os portugueses são, aliás, neste estudo da Fundação sobre o Portugal na Europa, percebemos é que os funcionários portugueses na Europa são dos funcionários mais europeizados, isto é, são aqueles que mais rapidamente despem a pele nacional e passam, enquanto, por exemplo, noutros países eles, acima de tudo, são espanhóis ou italianos e, portanto, há uma defesa muito maior do posicionamento nacional versus o posicionamento simplesmente político, esquerda-direita. O mesmo não é verdade com os eurodeputados, enfim, mas isso é outro, não vamos entrar aqui nesse debate. Aquilo que o Pedro estava a dizer e que no fundo depois liga bem com essa pergunta, que é, no fundo, é partidos versus instituição. Quer dizer, eu diria que não há nada no modelo de apoio aos partidos que eu achasse mal, quer dizer, parece-me que seria um modelo interessante. A única coisa que teria que ser garantido seria o seguinte, que o dinheiro alocado pelo Estado para gastar naquilo não era gasto na Distrital de Bragança ou de Vila Real, quer dizer, o dinheiro tinha que efetivamente ser gasto em recursos naquela situação. Portanto, nessa perspectiva, parece-me perfeitamente razoável, embora a lógica americana é uma lógica, até o Congresso é uma coisa, por vários motivos, não vale a pena agora entrarmos aqui num debate, porque a lógica parlamentar europeia é muito diferente da lógica americana, mas sim, eu estaria de acordo, desde que se garantisse e exigisse que os partidos usassem aqueles recursos ali. Para ter apoio técnico. Muito bem. Mais alguma pergunta? Vai-te sentar. Um bocado desavisado. Lembrem-me de uma coisa. Por exemplo, o funcionalismo político norte-americano é composto por uma classe política extremamente localizada socialmente, de uma elite multimilionária. Quer dizer, um deputado norte-americano, ou um representante do povo, é geralmente de uma classe extremamente rica. Isto é uma regra. E aqui em Portugal também há circunstâncias de lobbies, etc. A minha pergunta é, quer dizer, isto depende da máquina partidária e da forma de recrutamento dos políticos. Agora, como resolver o problema dos lobbies, das multinacionais, etc., que é conhecido, que, de certa maneira, influenciam um ou outro deputado. E, portanto, a rotatividade dos deputados seria vantajosa ou não em Portugal? Muito bem. Se posso também, tenho esta mania, peço desculpa, se posso só acrescentar aqui uma coisa, precisamente em Portugal está-se a discutir a questão de legalizar, eu não sei se isto já, acho que não, está a ser tratado, de precisamente legalizar a atividade de lobbying, o que pode ser uma coisa que para alguns pode parecer um pouco estranha, porque lobbying soa a legalizar a corrupção, não é? É isso a que soa, mas na verdade até, não estou a tomar posição, mas pode significar precisamente o contrário. Pode dar um enquadramento a algo que acontece informalmente. E deu-se o exemplo do Parlamento Europeu, e no Parlamento Europeu há perfeitamente lobbying enquadrado institucionalmente. Como é que reages a isto? Portanto, vamos... Ok. Quer dizer, eu não tenho por princípio... Eu não tenho por princípio nada contra a legalização do lobbying. Parece-me que poderia ser interessante. Não é algo que tenha uma tradição na cultura europeia, de facto. Quer dizer, não vale a pena, talvez na cultura britânica, mas na cultura continental, digamos assim, nós não temos essa tradição da legalização do lobby, embora toda a gente saiba, naturalmente, que existam os lobbies. Agora, enfim, eu penso que poderia ser interessante, quer dizer, de facto, há quem tenha estudado a sério, eu conheço várias pessoas que estudaram a sério a questão dos lobbies, agora, não é o meu caso, de facto. Só em relação àquele ponto que estava a fazer da classe classe política americana ser multimilionária, quer dizer,
eu não, o problema maior neste momento dos Estados Unidos, em termos de financiamento da influência da relação entre o dinheiro e no fundo o pessoal político, tem mais que ver com a questão dos super PACs e a possibilidade de haver um conjunto de pessoas ou de instituições que se juntam e criam fundos que conseguem financiar de forma absolutamente infinita, sem limites financeiros. Por exemplo, estou-me a lembrar dos Koch brothers, que financiam fortemente os republicanos, e portanto isto está a minar completamente, porque eles conseguem, no fundo, eles têm tanto dinheiro que eles dão milhões e milhões de dólares e conseguem. Isto tem que ver, isto foi uma decisão do Supremo Tribunal, que é esta decisão, isto foi há 2 anos. Foi há 2 anos, e portanto esta decisão foi uma decisão do Supremo Tribunal no sentido de acabar com o limite superior do dinheiro que os super PACs podem dar às campanhas eleitorais. Porque financiamento é a liberdade de expressão, é o argumento. Sim, o argumento é esse, financiamento é a liberdade de expressão. O argumento do acórdão é precisamente esse. E há muita gente nos Estados Unidos que se tem batido muito, especialmente à esquerda, no Partido Republicano, nem todos, alguns, porque enfim... Sim, perdão, num Partido Democrata, claro. E tem escrito muitos ensaios e muitas peças de opinião a bater-se contra isto. E, quer dizer, nesse sentido... Se bem que o Presidente Obama beneficiou de fluxos absolutamente descomunais de dinheiro. Claro. Pronto, estas coisas... E a Hillary Clinton claramente vai beneficiar igualmente de imenso dinheiro. Enfim, de todos os amigos de Hollywood e a máquina toda do Obama que está montada. Agora, isso realmente, isto é o problema, mais até do que a origem social dos candidatos. Esta máquina é mais perniciosa na medida em que estas pessoas conseguem definir, quer dizer, podem quase comprar a candidatura, porque os recursos, especialmente considerando que a televisão e os anúncios são todos pagos, as candidaturas dependem muito do dinheiro para comprarem tempo televisivo, e esta diferença de recursos torna imensos lugares no Senado e na Câmara dos Representantes completamente dependentes de quem financia. Dizia-me que o irmão tinha uma avença de uma multinacional farmacêutica. Eu digo como ele dizia. Quer dizer, eu sobre isso não posso falar, porque, quer dizer, por absolutamente desconhecimento e, infelizmente, não ter qualquer tipo de avença de uma multinacional farmacêutica. Enfim, a minha única avença são outras avenças e do meu trabalho. Mas, de qualquer forma... Sim, claro. Os livros é melhor que... Sim, dos livros, claro. Dos livros. Agora... 3,15€ lá em cima. 3,15€ ali. Agora, o que nós sabemos, na Europa o sistema funciona de maneira diferente, até porque o financiamento, isto tem que ver até com aquilo que nós falámos há pouco. Como os partidos controlam quem vai para as listas, especialmente em Portugal, o financiamento é canalizado via partidos. E os partidos recebem, aliás, o dinheiro, a maior parte do dinheiro, hoje em dia, do financiamento partidário, vem do Estado, quer dizer, e portanto é um financiamento público. Os partidos defendem que... Há partidos que são contra isso, por exemplo, o PCP, há muito tempo que defende que devia ser possível ter financiamento não público. Por exemplo, eles não conseguem que as despesas da festa do Avante entrem como financiamento. As receitas, exatamente. Eles não conseguem que as receitas da festa do Avante entrem como receita para o partido, e é uma atividade partidária que, apesar de eles não conseguem, e o Estado, há um argumento que, por causa da corrupção, o Estado tem que financiar os partidos. Depois, enfim, isso leva-nos a outro tipo de problemas, mas enfim, não vale a pena agora. Muito bem. Mais perguntas? Tiago. Meu nome é Vasco. Eu fiquei interessado por aquela questão da fiscalização, da gestão, da execução do orçamento da própria Assembleia. Como é que esse desperdício na afetação de recursos podia ser feito? Eu não parece que essa referência fosse um apelo ao Tribunal de Contas. Quer dizer,
passaria aqui pela Conferência de Líderes e pela Presidente da Assembleia, passaria por outras formas internas da organização. Eu lembro, eu já fui membro da Comissão de Proteção de Dados, o Parlamento, o próprio Governo, são fiscalizados também para a administração independente. Nós já 2 vezes, já não sou membro, mas na altura, por causa das câmaras e inclusivamente por causa dos computadores dos próprios grupos parlamentares, foram lá técnicos da Comissão de Proteção de Dados. Portanto, há possibilidade, e isso acontece, não é assim tão pouco frequente, da própria administração fiscalizar os órgãos de soberania. Mas, neste caso concreto, há algumas soluções que existam já no estrangeiro, noutros países, há estudos feitos, isto passaria por outsourcing, encomenda da própria Assembleia da República, como é que isso podia ser feito? Tiago, Antes de mais nada, parabéns pelo livro, já tivemos a oportunidade outra vez na faculdade de discutir um bocadinho, ainda não li o livro, vou cumprimentar os restantes membros do painel, por isso não sei se o que eu vou perguntar está no livro ou não, também cheguei tarde, por isso não sei se já falaram sobre isto, mas 3 questões rápidas. A primeira tem a ver com a tua opinião sobre o impacto das propostas que estão agora em curso de alteração à lei eleitoral e dos círculos no funcionamento do Parlamento. Não sei se calhar já discutiram isso, provavelmente já. A segunda tem a ver com a questão das incompatibilidades. Também não sei se discutiram ou não. Se uma revisão das incompatibilidades, apertando as incompatibilidades, pode ser bom ou mau. A terceira, que tem a ver um bocadinho com a segunda, e é um bocado contraditória com a segunda, é saber se a profissionalização, que parece que eu não estudei isso, mas parece que é evidente, dos parlamentares, que eu vejo coisas boas e coisas más, como em tudo. Se para ti tem mais coisas boas ou mais coisas más, simplificando a pergunta. Obrigado. só ouvi... Somar mais alguma? Bernardo, só ouvi uma dúvida para o Vasco. Vasco, calma. Não, há aqui uma clarificação Sim, que tu querias... Eu tenho uma clarificação para o senhor, que é a seguinte, a sua pergunta, portanto, era se existem experiências feitas no estrangeiro sobre a própria administração pública. Não, na execução do orçamento da Assembleia, porque falou-se Exatamente, que, exatamente. havia uma verba afetada, aparentemente, para os técnicos, que ela não era tão eficientemente utilizada. Eu já não sei exatamente qual foi a referência. Pois. Foi nesse sentido. Ok. António. Ok. Bem, eu vou começar por esta e depois venho aqui ao Tiago. Portanto, eu em relação a esta, eu realmente tenho mais uma vez de dizer que não sei, porque quando não sei, não estudei, é assim que tem que ser, como aqui o Pedro ensinou. Quer dizer, realmente é possível pensar-se em qualquer tipo de articulação, por exemplo, com o Tribunal de Contas, mas realmente eu infelizmente ou felizmente, eu não sou um especialista em administração pública e, portanto, sei pouco sobre como é que é possível ou como seria possível articular o Parlamento ou o tal, ou o Tribunal de Contas. Eu sei que existe já algum tipo de articulação, porque o Tribunal de Contas, por exemplo, tem que pôr aqueles vistos prévios em certos projetos, certas aprovações, mas para além disso eu sei muito pouco, portanto, infelizmente, enfim, não posso... É que de alguma maneira parece ser uma lacuna do sistema, porque a Assembleia tem como função fiscalizar e não tem no seu seio internamente competência própria para fiscalizar a sua própria alocação de recursos financeiros. Ok. Por exemplo, há Constituições como a Constituição Suíça que têm a obrigatoriedade das próprias Assembleias terem mecanismos, organismos de avaliação dos efeitos das leis. Mas isso podia ser feito no plano financeiro, na organização interna do próprio Parlamento e ser feito em termos consensuais e não maioritários, necessariamente. Portanto, há essa possibilidade. Portanto, no fundo era quem é que fiscaliza, o órgão que fiscaliza. Bem, quer dizer, isso é... Bem, o que se espera à partida... Bem, por um lado há uma fiscalização política feita por todos nós. As eleições têm... Uma das funções das eleições é que de 4 em 4 anos nós possamos ir às urnas e, no fundo, avaliar o estado de coisas geral da política. E, portanto, nós temos... Por exemplo, nós não elegemos, enquanto cidadãos, o Tribunal de Contas. Nem elegemos, sei lá, esses órgãos. Digamos, os órgãos... burocráticos que auditam essas coisas todas. Mas em relação à Assembleia nós temos uma palavra direta a dizer, enquanto cidadãos, que no fundo, de alguma maneira, nós podemos fiscalizar.
E depois, quer dizer, o que se espera é que exista a ideia da ambição contra a ambição, não é? Que está muito colossada nos Estados Unidos e mesmo na própria Constituição americana, a ideia de que as próprias instituições, umas contra as outras, horizontalmente se fiscalizem. Mas um bocadinho aquilo que o Pedro estava a dizer, eu acho que isso perpassa em todo o livro. Não há sistemas perfeitos, e depois nós temos sempre que ter trade-offs. E este ponto aqui do trade-off permite-me ligar imediatamente aqui às perguntas do Tiago e à pergunta, portanto, a primeira pergunta dizia respeito à questão do debate, no fundo, dos círculos uninominais e do que está agora a começar a ver. Bom, em relação a isso, nós falamos muito indiretamente. Eu vou-me pronunciar sobre isso de uma maneira que pode não ser óbvia ou que não pode ser, enfim, não é popular. Que é o seguinte, eu acho que ter uma discussão sobre o sistema eleitoral, falando apenas dos círculos uninominais, é ter uma discussão paupérrima. Isto é, o livro começa por dizer, ao debater o sistema eleitoral, que um sistema eleitoral é composto de quatro grandes componentes, que é a magnitude dos círculos, que é a questão do número de deputados eleitos em cada círculo, a fórmula eleitoral, a estrutura do voto, que foi aquilo que nós debatemos com mais detalhe aqui, e a dimensão do Parlamento. E o que nós sabemos da literatura sobre engenharia eleitoral é que estes 4 componentes podem ser combinados de variadíssimas formas. Eles podem ser combinados da maneira como nós quisermos, praticamente. E neste momento, nos dias que correm, há combinações para todos os gostos. E em Portugal nós temos estes 4 componentes e nós continuamos a debater um componente. Os outros componentes parece que ou não existem ou que são irrelevantes. Portanto, quer dizer, é possível nós, em vez de estarmos sempre a debater a mesma componente, eu não estou a dizer que nós não devemos, ou não só discutir, ou até eventualmente de reformar aquele componente. Agora, estou a dizer devemos debater os outros componentes todos ao mesmo tempo, perceber se não vale a pena começar por uma reforma de outros componentes, nomeadamente a questão da estrutura do voto, e abrir, antes de mudar a magnitude, porque nós estamos todos a imaginar as distritais do PS e do PSD a desenharem os círculos eleitorais, a fazerem gerrymandering, a dizer, não, isto aqui não está bem, olha, desenha ali mais ao lado, porque isto aqui, tiras estes, metes aqueles e assim conseguimos e tal. Portanto, se calhar é possível, antes de irmos a isso, pensarmos noutro tipo de dimensões. E, portanto, quer dizer, isto é um debate muito mais rico. E por último, em relação a esta situação, este tópico da magnitude, o debate deve ser feito de uma forma holística. Isto é, quando debatemos isto, temos que pensar que existem vários componentes, que as escolhas implicam perdas de um lado, ganhos do outro, não há sistemas perfeitos. Temos que pensar na história. Portanto, quando eu digo a história, é o quê? Aquela ideia um bocadinho bizantina, ou enfim, remotamente saloia, se me permitem, de que nós vamos importar, porque em Inglaterra isto é bestial e funciona muito bem. Quer dizer, e nós não vamos ler o livro, por exemplo, mais uma vez, do Gary Cox, em que ele explica como é que os partidos se foram desenvolvendo, começaram por ser oligarquias e passaram de oligarquias competitivas, integraram as massas. Portanto, quer dizer, há uma história que é uma história do desenvolvimento da própria democracia de massas muito diferente da nossa. E isto é fundamental para percebermos os eventuais impactos que uma reforma teria. Pronto. E agora esqueci-me das outras duas. Recordo-me só, desculpa. Exato. As incompatibilidades e a profissionalização, exatamente. Ok. E vou fazer isso então tudo numa. Eu sobre as incompatibilidades sei pouco do ponto de vista comparado. Não posso dizer, não conheço literatura sobre isso. E sei que existe, mas não li. Vou dar a minha opinião pessoal. Parece-me que em Portugal poderia ser uma boa opção. Uma opção interessante em termos um sistema de incompatibilidades mais forte, em que eu aí compro aquele argumento populista de que de manhã está no escritório de advogados e à tarde vai para a Assembleia. Aí eu compro, esse eu compro. Portanto, quer dizer, até porque, como alguém... Compras achando mal que isso aconteça. Não, compro achando mal, exatamente. Até porque, como alguém que estuda o Parlamento a sério, sei o que é que o bom trabalho parlamentar, o tempo que exige, não é possível ser parlamentar part-time. E nem aqui, nem em nenhum país do mundo. Não é possível. Um bom parlamentar, em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Itália,
na França, é um parlamentar a full-time e o tempo que tem já de si é pouco. Quanto mais a ideia de que eu vou ser parlamentar e ainda tenho tempo para ir fazer uma perninha ou outra coisa qualquer. Portanto, isto, mais uma vez, é uma singularidade da nossa democracia, enfim, mas tudo bem. Mas isto, mais uma vez, isto é uma opinião pessoal, não tem qualquer tipo de quer dizer, eu não estudei isto para poder estar aqui a afirmar. Em relação à profissionalização, quer dizer, acho que já isto... Eu percebo que tem coisas más. Agora, se calhar é inevitável. Quer dizer, se nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma democracia pujante e forte, bem, claramente há uma profissionalização, quer dizer, eles são mega profissionais, começam desde que andam nas Ivy Leagues e metem-se tudo, quer dizer, começam nos clubes de debate, as coisas mais em tudo, quer dizer, há um percurso, isso está muito bem estudado, a carreira, portanto, começar como um senador estadual, depois ir para o Senado Federal ou para a Câmara dos Representantes, depois eventualmente, há imensas opções, enfim, na máquina burocrática do Estado, que são casos muito prestigiantes, depois podem ser o trampolim para outras coisas, quer dizer, e aquilo no fundo é toda uma mesma profissão, portanto eu não sei se acredito muito na possibilidade nos tempos que correm, até pelo seguinte, o grau de exigência que é imposto aos políticos hoje em dia, e isto é bom, é muito elevado, quer dizer, nós pensamos então nos Estados Unidos é uma loucura, eles têm que ser quase pessoas perfeitas, eles têm que o Obama pensa, por exemplo, naquelas coisas quando ele frequentava aquela igreja do reverendo Wright, depois foram pegar naquilo, tipo há imensos anos atrás tinha acontecido aquilo, coisas que, enfim, que não tinham qualquer interesse para aquele momento atual, portanto eles se querem ter algum tipo de aquela ideia de ambição no sentido do Schlesinger, se quiseres, a ideia da ambição, se eles têm realmente a ambição, têm que começar desde novos a trilhar e serem profissionais da coisa. E eu, enfim, não é perfeito, mas não acho dramático. Não, não sei se há mais questões. Há mais duas, uma ali e outra ali, depois talvez, depois destas questões, damos a palavra ao Jorge e fechamos. Olá, boa tarde, Valdemar. Eu se calhar queria levantava o tema da mediatização das comissões, que achei bastante interessante. Eu acompanho as comissões já há algum tempo, não sabia dessa reforma de 2007 que permitiu abrir as comissões ao público. Eu queria levantar essa questão porque acho que vocês disseram, e mais concretamente o autor falou que é nefasto para o trabalho, mas acho que é importante termos as comissões para termos uma discussão política mais especializada. É muito difícil, com a fisionomia de um hemiciclo, ter uma discussão política sobre temas específicos profunda. Como vocês falaram, o hemiciclo é quase para mandar a boca do costume. Vamos para lá para fazer a política pura. Interessa, em casos concretos, ouvirmos uma discussão mais profunda sobre os temas, e acho que isso é importante. E pronto, e acho que nós vivemos uma complexificação da vida política, e é normal que o próprio Parlamento se vá ficando mais complexo. Outro tópico é que eu acho que as comissões são importantes para ouvirmos o que é que o Parlamento ouve. Por exemplo, nas últimas semanas acompanhei a Comissão de Saúde, em que eles receberam vários dirigentes dos planos nacionais de combate ao cancro, à doença mental, e foram para lá informar qual é a situação atual. E é importante nós termos o registro que os políticos ouviram e nós próprios termos a possibilidade de ouvir isso. Eu acho que as comissões fazem um papel muito importante e não têm assim tanta audiência para ter os problemas nefastos que vocês falavam. Obrigado. Tínhamos ali outra pergunta. Boa tarde. Eu acho que um dos problemas principais em Portugal é a taxa de abstenção e os próprios partidos políticos deviam tentar combater essa taxa de abstenção e deviam passar para o exterior
ideias e credibilidade, que eu acho que a credibilidade dos próprios partidos políticos está um pouco duvidosa, apesar de a minha família pertencer a um partido político. E então os próprios políticos deviam passar credibilidade às pessoas e deviam instruir mais muitas pessoas que acabam por votar sem saber porque é que estão a votar. Eu acho que um dos principais pontos de partida era combater a taxa de abstenção, de maneira a angriar mais votos e também mais credibilidade, claro. Bem, eu vou responder àquela questão das comissões. Bem, de facto... Sim. De facto, há realmente aí uma boa observação dizendo que, bem, no fundo, as comissões não são assim tão vistas para representarem um perigo da mediatização, etc. É evidente que, quando nos está a falar de uma comissão de saúde ou de uma comissão de educação que vai ouvir um técnico especializado e que vai ser uma coisa altamente técnica, é evidente que nesses casos não. Agora, eu estou a falar em situações políticas e com possibilidade de haver, de se fazer política na comissão. Estou-me a lembrar, por exemplo, para nem sequer ir para estas comissões agora muito famosas e mediáticas que se passaram nos últimos meses, estou-me a lembrar, por exemplo, da comissão de acompanhamento à Troika. Portugal teve durante os 3 anos do programa uma comissão técnica, uma comissão parlamentar de acompanhamento aos programas do bailout. E nessa comissão havia, de facto, a possibilidade das coisas se tornarem políticas, porque os partidos tinham consciência que ali se podia fazer política, naquela arena. O que é que eu quero... As conclusões que eu tiro no livro acerca deste ponto derivam da leitura que eu faço da literatura, por um lado, mas também de conversas tidas com parlamentares cá, de todos os partidos. Quer dizer, para fechar este ponto, isto não é branco e negro, isto é, há comissões que, claro, continuam a funcionar como sempre funcionaram, porque nem os jornalistas aparecem lá. Aquilo continua a trabalhar na mesma, como pré-reforma. Mas há outras comissões onde, devido à natureza do tema que tratam, onde realmente as coisas mudaram muito. E, portanto, aí nota-se essa diferença. Em relação à questão da abstenção, temos aqui não só o especialista que vai falar, eu só vou dizer uma coisinha, depois o Pedro. Bem, de facto, quer dizer, eu acho que esse é daquele tipo de comentários ou de questões políticas que são aquilo que nós chamamos de questões de valência. Ninguém é contra, ou ninguém, pelo contrário, ninguém é a favor da abstenção, ninguém é contra o afastamento dos cidadãos da política. Portanto, eu acho que sim, de facto, todos os partidos têm que, de alguma maneira, trabalhar para que isso aconteça. Mas aqui o Pedro pode-nos explicar tudo, basicamente, sobre a situação portuguesa e a abstenção. Não, quer dizer, isto não é o meu momento. O mas, livro já foi há mais não, tempo. o meu livro está ali, sim, e não tem a ver com a abstenção. Estou a pensar também um bocadinho nos paralelismos com o Parlamento Europeu, não é? Porque é que as pessoas votam tão pouco no Parlamento Europeu? As pessoas votam muito pouco nas eleições para o Parlamento Europeu, mas isto em toda a Europa, porque no fundamental têm a sensação de que não há uma ligação entre o seu voto. Qual é a consequência do seu voto? Bem, para já, um voto individual, se as pessoas pensassem bem, ninguém votava, não é? Porque, de facto, faz muito pouca... Mas ainda bem que há este enviesamento cognitivo e as pessoas acham... E, na verdade, não é bem assim que não valha, porque ao votarem, se calhar estão a influenciar outras pessoas ao pé delas, estão a mobilizar outros, e esse voto acaba por ter mais valor do que aquele mero número, não é? Agora, o problema das eleições para o Parlamento Europeu, e já faço o paralelismo com as nossas, é que, de facto, isto nós sabemos, a relação subjetivamente sentida entre o meu voto e aquilo que vai acontecer em termos de quem é o presidente da Comissão, qual é a configuração das novas instituições, é, apesar muito ténue.
E, portanto, parece não haver uma relação entre o meu voto e quaisquer consequências políticas. Aquilo que eu receio, especialmente num país como o nosso, que é um país de dimensão média na União Europeia, mas onde há cada vez mais áreas da decisão política que nos escapam, ou sobre as quais não temos controle, ou sobre as quais, mesmo tendo controle, elas estão influenciadas por fatores económicos, é que as pessoas comecem a achar que também não faz muita diferença em quem votam, mesmo no domínio doméstico, não é? Há alguns sinais que eu acho que podem contrariar isto. Hoje em dia, por exemplo, por muito que as pessoas se queixem de alguma polarização na política portuguesa, essa polarização tem este efeito benéfico, é eu começar a achar que realmente há diferenças e essas diferenças existem. Agora, na verdade, países como o nosso, do ponto de vista das políticas que mais tocam as pessoas, a política económica, a política orçamental, isto não é um problema só nosso, é um problema geral na Europa. De facto, os constrangimentos são tantos, os governos estão espartilhados de tantas maneiras e as oposições naquilo que têm para oferecer de credível também, que pondo as coisas deste ponto de vista, eu não vejo que as pessoas achem que o seu voto tem cada vez mais valor e cada vez mais consequências. Receio que possa haver o sentimento contrário. E por isso é que eu acho que esta questão da abstenção acaba por ter consequências muito maiores, implicações muito maiores, porque tem a ver com esta dificuldade que nós temos em pensar a democracia neste contexto em que o sistema político não tem só um nível, não é só nacional, também é subnacional, também é supranacional. Como é que nós pensamos a democracia nesse? Estamos numa fase de transição muito complicada desse ponto de vista e do ponto de vista da capacidade de fazer com que as pessoas achem que a eleição é um momento mobilizador, sinceramente não estou muito otimista. Só para terminar, ainda desse ponto de vista, também acho que os partidos talvez não façam o suficiente. Há um projeto em que eu estou envolvido e que de alguma maneira o Jorge também o conhece e outros colegas nossos, que tem a ver com como é que os partidos contactam as pessoas, não é? E é muito interessante verificar que, por exemplo, num país como a Irlanda, que é um país até mais pequeno que o nosso e em que os partidos não têm mais recursos do que o nosso, a grande maioria dos eleitores relata que é contactado diretamente pelos partidos, seja até muitas vezes porta a porta. Se calhar nós aqui dizíamos, ainda bem que não nos contactam, não queremos saber nada. Mas eu não penso bem assim, acho que isto é um sinal de vitalidade de um sistema, e que é muito comum em muitos outros sistemas da Europa. Quando chegamos a Portugal, a percentagem de pessoas naqueles inquéritos que se fazem depois das eleições que reportam ter sido contactados é muito, muito baixa. E eu acho que, por muito pouco que isto possa contar, a mobilização, apesar de tudo, faz alguma diferença, não é? E os partidos não se preocupam tanto ou porque não têm os incentivos certos, já falámos do sistema eleitoral, ou porque gastam os recursos noutras coisas, ou até por uma certa falta, devo dizer, de profissionalismo também. Há muito amadorismo na maneira como os partidos em Portugal conduzem as campanhas. Este aspecto, que podia ser um aspecto mobilizador e diminuir a abstenção, em Portugal é muito raro. Obrigado a todos por terem vindo. Na próxima sexta-feira, às 19h, iremos ter aqui um tema um pouco relacionado com este, a escola, e vamos ver se nas próximas eleições seremos visitados por 15 partidos em casa, que é isso que o Pedro deseja. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde a todos.